É um papa de muitas faces, vamos dizer assim. Mas se pudesse falar do legado, é alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam. Os que mais precisam de Deus, os que mais precisam da igreja. E muitas vezes foi recriminado, assacaram-lhe muitas críticas, mas eu gostaria de recordar aqui uma mãe, toma um exemplo da mãe, que tem 3 filhos, um deles está doente, a mãe sempre levanta à noite para ver as suas crianças, um deles está doente, para qual dos 3 ela se dirige por primeiro? Para quem precisa mais dela. Não porque ela ama mais a um e menos aos outros, mas porque um precisa mais dela, então ela se volta com este modelo de atenção. E exatamente essa era a perspectiva de Francisco, que não sejam esquecidos aqueles pelos quais Deus se recorda por primeiro. Dom José, como é que o senhor visualiza a sucessão do Papa a partir dessa postura que ele teve, né, de humildade dentro da igreja, inclusive até deixando, sinalizando como ele gostaria que fosse seu funeral dentro dessa questão da humildade? Como é que o senhor visualiza isso? Ele trouxe para a igreja uma característica de ministério pontifício que deveria talvez ter chegado até antes. Mas os caminhos e os traços e as tradições, tudo isso não seguem os ritmos das intenções e das intuições. Já outros papas foram simplificando e Francisco conferiu acentos mais pronunciados. Pois bem, o próximo papa, se não seguir, ficará muito evidente que algo que Francisco buscou por fidelidade ao ministério estaria perdendo força, e sabem todos os eleitos têm consciência que a igreja precisa certos acentos dependendo da época em que vive. Se o próximo Papa tiver grandes predileções pelo tema da paz, estaria fora de contexto. Francisco insistiu pela justiça, mas se o próximo Papa enfatizar a necessidade de o seguimento de Jesus Cristo em tempo que se busca o nome de Deus até para abençoar guerras, estaria errando? As complexidades são tais que o próximo que vier ao seu modo e segundo sua sensibilidade vai dar respostas certamente. Como aconteceu antes, não faltará agora e no futuro. Dom Peroso, agora com a morte do Papa Francisco, quem vai presidir a Igreja Católica até que o conclave determine quem será o novo Papa? Há um nome assim chamado, em latim, Cardeal Camerlengo, que é o norte-americano cardeal Kevin Farrell. Ele presidia o dicastério para os leigos. Eu tive a feliz ventura de estar com ele, conversar com ele 2 vezes com este cardeal. Por agora é ele. Ele vai, na realidade, cuidar para que as coisas permaneçam como estão até que o outro, tendo sido eleito, comece a efetivamente dirigir a igreja. Daqui 15, 20 dias a gente tem esse conclave, então, essa nova, talvez nova eleição, com a presença do Dom Sérgio da Rocha, primaz aqui do Brasil. Pode ser um nome para ser um novo Papa, ou teremos um novo Papa latino-americano, não? O homem acabou de morrer, especular agora é ainda prematuro e não se sabe bem como responder a isso. Talvez seja um asiático, talvez um africano, mas agora
Depois de Paulo VI veio um não italiano, Karol Wojtyła, João Paulo II, polonês, mas depois veio um alemão, não italiano, depois veio um argentino. É possível que venha alguém de outro continente, mas não consigo dizer mais do que isso, não porque eu queira fazer segredos, é porque eu também não sei. Eu ouço com especulações. Essas começam quando a saúde do Papa começa a dar sinais de comprometimento, elas se multiplicam. Em tempos atuais, o Papa Francisco nomeou quase 2/3 do cardinalato atual, dos cardeais atuais, que seguiam e tinham uma percepção parecida com a dele. Talvez as coisas tenham este mesmo rumo. Ainda ontem ele deu uma bênção, né, aos católicos, esteve ali próximo das pessoas. Como foi essa situação? Olha, ele sempre surpreendeu. Quando chegou ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial de Juventude, estava lá um carrão solene para levar o Papa, e ele preferiu um outro e um carro, era um Fiat de alguém lá, e foi naquele. É impressionante. Depois, sempre se celebrava o lava-pés na Basílica de São Pedro. Um belo dia ele considerou mais necessário celebrar o lava-pés lá na penitenciária de Rebibbia, perto de Roma, porque os outros podiam ir até o Vaticano outras vezes, mas os prisioneiros não. Então ele foi até lá. Então o que se pode esperar, o que se podia esperar de Francisco é que os seus critérios de exercício do pontificado tinham o traço da compaixão e tomava decisões com esses direcionamentos. Às vezes surpreendendo, porque preparavam de um modo, de outro, e ele seguia um terceiro caminho. Também desta vez não podia se expor por razões de saúde, então aparece lá para saudar com um gesto paterno de um vovô muito afetuoso. Dom Peruso, a simplicidade do Bergoglio, do Papa Francisco, muito antes dele assumir esse papado, isso também já era uma marca muito forte dele. A última vez que ele é visto é num domingo de Páscoa, de frente para a Basílica de São Pedro, sem se importar que estava numa situação de convalescência, né? É muito simbólico também e até emocionante, eu diria, esse último adeus que o Papa dá aos fiéis da Igreja Católica. Em Buenos Aires, ele era visto às vezes nos pontos de ônibus e se deslocava de um bairro ao outro de ônibus. Não sempre, não todos os dias, mas prever os seus movimentos era uma tarefa infausta, exatamente porque ele buscava circunstâncias e situações que pudessem aproximá-lo do povo. Também, agora, os caminhos vão ser estes, porque no caso de Francisco, a mudança de estilo foi tal que voltar às expressões anteriores tudo ficou mais difícil, dado que se tornou quase natural a proximidade do pontífice com o povo. Antes se afigurava um sujeito metafísico lá no alto, agora ele veio bater perna junto com os que batem perna. Prefeito Eduardo Pimentel, governador, decretaram luto. A Arquidiocese tem uma programação especial em homenagem ao Papa? Então, agora a celebração da missa às 12 horas aqui, mas depois vamos pedir que haja em todas as igrejas por ocasião do 7º dia, e é algo que precisa ainda ser deliberado, mas certamente isso precisa ser visto com alguma calma. Por agora, temos que lidar com a surpresa e a novidade da situação. Já se sabe como chamará o novo Papa? O nome é sempre escolha de quem foi eleito. Daí precisamos ter primeiro a eleição e daí virá o nome. Antes disso, tudo é especulação. Mas há quem diga que vai ser João Paulo III, outros já mencionaram Paulo VII, Paulo VI. Alguém vai homenagear Francisco com o nome de Francisco II. Qualquer nome serve, o importante é o Papa.